Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Cristiano Aguiar e hoje eu vou falar sobre as arrecadações em campanhas eleitorais. Vou tratar dos pré-requisitos, dos recibos eleitorais, das contas bancárias, sobre fundo eleitoral, fundo partidário e o que são fontes vedadas e recursos de origem não identificadas. Vamos ao vídeo. Primeiramente, pré-requisitos para a arrecadação. Então, a resolução que normatiza as arrecadações, os gastos e as prestações de contas em campanhas eleitorais, é a Resolução TSE 23607 de 2019. Não ocorreu reforma eleitoral agora em 2023, que teria validade para 2024. O TSE promoveu poucas alterações na Resolução 23607, ela permanece a mesma desde 2019. Então, pré-requisitos para os candidatos para arrecadação. Então, para candidatos ou candidatas, é necessário o requerimento de registro de candidatura, a inscrição no CNPJ. Sim, candidato possui CNPJ. Assim que é liberado o registro de candidatura, a Justiça Eleitoral envia essa informação para a Receita Federal, e a Receita Federal emite o CNPJ para o candidato ou candidata. Demora normalmente 3 dias para obter o CNPJ. Ele é automático. Também é necessário abertura de conta bancária com esse CNPJ. Então, candidato é pessoa jurídica, não é o CPF do candidato que vai fazer a arrecadação e nem abrir a conta, é o CNPJ, tá? E também é necessário para arrecadar emissão de recibos eleitorais. Vamos adiante. Vamos ver agora os recibos eleitorais. Recibos eleitorais. Então, conforme a resolução, deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos, estimável em dinheiro, para a campanha eleitoral, inclusive próprios. O que são estimáveis em dinheiro? Por exemplo, eu tenho um veículo, eu vou ceder o veículo para o candidato usar na campanha eleitoral e não vou cobrar nada por isso. Essa cedência do veículo por uma semana, por um dia, por uma tarde, ou até por um mês, é um recurso estimável em dinheiro. Tá? E também deverá ser emitido recibo por meio da internet. É só por essas duas formas? Sim, é só por essas duas formas. E olha só aqui, tá? Então, a arrecadação financeira não é necessário emitir recibo eleitoral. A emissão de recibo eleitoral, ela é feita aqui, ó. Candidatos ou candidatas deverão imprimir recibos eleitorais diretamente no Sistema de Prestação de Contas, o SPCE. Então, a cada arrecadação você registra no Sistema de Prestação de Contas, mas não significa necessariamente que você vai imprimir o recibo, vai pedir a assinatura do doador para que ele assine esse recibo. Por quê? Porque tem essa regra de ouro aqui que eu resolvi destacar, que é o parágrafo 1º do artigo 7º da resolução. As doações financeiras devem ser comprovadas obrigatoriamente por meio de documento bancário que identifique o CPF da pessoa física, CNPJ dos partidos políticos, outros CNPJs também, mas aí são fontes vedadas, tá? Das doadoras ou doadores, sob pena de configurar recebimento de recursos de origem não identificada. Então, sempre que no extrato bancário não for identificado CPF, CNPJ, vai ser considerado recebimento de recursos de origem não identificado. Ah, mas se eu tenho um comprovante bancário que demonstra esta origem, ele também vai ser aceito. Então, porque a obrigatoriedade é que seja por documento bancário que identifique CPF ou CNPJ. O normal é o extrato bancário fazer essa identificação, mas outro documento bancário também é aceito. Então, a chave do negócio é doações, preferencialmente por transferência,
e que tenha a identificação do CPF do doador. Pré-campanha. Cristiano, na pré-campanha é emitido recibo eleitoral? Não, na pré-campanha não é emitido recibo eleitoral. Na pré-campanha é emitido um recibo. E quem emite o recibo na pré-campanha é a empresa de financiamento coletivo. Tá? Então, após aberta a conta bancária de campanha, com o CNPJ do candidato ou candidata, os mesmos solicitam a transferência bancária dos recursos arrecadados. E esses recursos chegam como na conta bancária do candidato ou da candidata? Eles chegam por uma transferência bancária líquida do valor arrecadado. Então, digamos, se foi arrecadado R$ 10.000 na pré-campanha e o candidato teve a sua candidatura deferida, tem lá o seu CNPJ, abriu a sua conta bancária. Ele recebe na sua conta bancária o valor líquido das arrecadações, ou seja, se ele arrecadou 10 mil, daria, sei lá, 5% de taxa, daria R$ 500 para a empresa arrecadadora, 9.500 para os candidatos. Isso vem numa transferência única. Essa tarifa, cobrada pela empresa, vai ser emitida uma nota fiscal e vai ser registrada na prestação de conta como uma despesa de campanha. A empresa de financiamento coletivo vai formatar um arquivo e vai entregar para o candidato, e o mesmo arquivo vai entregar para a Justiça Eleitoral. Nesse arquivo vai conter a individualização das doações com o CNPJ de CPF de cada doador, CNPJ não pode, com o CPF de cada doador e o valor que cada um doou. Esse arquivo recebido pelo candidato, o primeiro procedimento dele vai ser a importação desse arquivo na sua prestação de contas de campanha, no sistema SPCE. E ali ele vai individualizar os valores pelo valor bruto doado de cada um e vai também já fazer o registro da despesa com o financiamento coletivo. Depois, ali ficaria só para o candidato anexar aquele documento fiscal a essa despesa de campanha. Contas bancárias. Contas bancárias, então, é obrigatório ao candidato ter conta bancária, lembrando que podem ser 3 contas bancárias. Como assim 3 contas bancárias? Sim, 3 contas bancárias. Cada recurso tem que ser movimentado em uma conta bancária. Então, recursos de pessoas físicas ou recursos próprios é movimentado em uma conta bancária. Recursos do fundo partidário, caso o candidato venha a receber, deve ser movimentado numa conta específica de fundo partidário. E fundo eleitoral, o FEFC, caso o candidato venha receber, também em uma conta bancária. Tá, mas se eu não vou receber fundo partidário nem fundo eleitoral, eu sou obrigado a abrir essas 2 contas? Não, não é. Mas se você também não tiver as contas bancárias, você nunca vai receber, você não vai estar apto a receber esses recursos. E o fundo e a conta bancária de outros recursos que se chama de doações para pessoas físicas ou recursos de campanha, né? Essa conta ela é obrigatória. Ela tem que ser aberta até 10 dias após o registro de candidatura ou melhor, 10 dias após o CNPJ e ela é obrigatória, mesmo que não venha a arrecadar recursos financeiros durante a campanha eleitoral. Aqui, ela tem que ser aberta à instituição financeira. Então, cuidado. Fintech ou aqueles similares a banco, instituições de pagamento, não são instituições financeiras conforme o Banco Central. Também o TSE, a Justiça Eleitoral, recomendam que seja em bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é o Banrisul, estão em bancos estatais. E esses bancos, ao final da campanha eleitoral, eles vão fornecer um extrato bancário para a Justiça Eleitoral, que vai individualizar esses valores, inclusive constando o CNPJ de cada doador. Então, os documentos para abrir a conta bancária, candidatos e candidatas. É o requerimento de abertura de conta bancária, o RAC, comprovante de inscrição do CNPJ. Esse comprovante
de inscrição do CNPJ, eu esqueci de dizer, ele pode ser verificado na Receita Federal, 3 dias após o registro de candidatura, ou até no Divulga Candicontas, que tem lá, assim que é disponibilizado, ele entra também no Divulga Candicontas, esse número, naquela tela onde tem a foto do candidato ou da candidata. E tem que ser identificados os responsáveis pela movimentação da conta bancária, com endereço atualizado. Então, documentos, identificação pessoal, comprovante de endereço atualizado e comprovante de inscrição no CPF. Agora, em 2024, o TSE ele flexibilizou essas regras e ele permitiu aos bancos flexibilizar essas regras de abertura de contas bancárias de campanha. Então, existem bancos já hoje em dia que você acessando o banco lá, se identifica como candidato, pode entrar pela internet, o banco vai dispensar a apresentação de alguns documentos e vai abrir já as contas bancárias que você solicitar, e não tem taxa para a abertura dessas contas bancárias, e vai abrir de forma eletrônica essas contas bancárias. Vamos para a próxima. Fundo eleitoral. O fundo eleitoral, ou FEF, ele está na resolução 23.605/2019. E para que a candidata ou candidato tenha acesso aos recursos do PEF, ele deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário. Tá? Então, sugiro fazer por e-mail essa solicitação para receber fundo eleitoral. Ah, isso significa que eu vou receber fundo eleitoral? Não, depende das regras do partido que estabeleceu para distribuir esse fundo. Depende como é que eu vou dizer, da estratégia mesmo, né? Como é que o fundo eleitoral vai ser distribuído nacionalmente? Eu vou investir mais em candidatos a prefeitos, mais em candidatos a vereadores, candidatas, eu vou tentar eleições em municípios maiores, em municípios menores, depende da estratégia de cada partido político. E esses critérios estão lá divulgados no site do TSE, cada partido fez a divulgação no site do TSE, e também no site de cada partido existe o detalhamento. Mas se você não fizer o pedido dos recursos, diz a resolução do TSE que tem que fazer esse pedido por escrito. Tem que ter uma conta bancária obrigatória, se for receber os recursos do FEF, específica para o FEF, e pode receber recursos do partido municipal, então pode receber FEF do partido municipal, do partido estadual, do partido nacional, de outros candidatos ou candidatas. Por que eu fiz um asterisco aqui? Porque, cuidado, se você for de cor branca e receber recursos candidato negro, que é o preto ou pardo, tem que ser demonstrado o benefício para esse candidato. A resolução é bem expressa, existe um risco aí no receber um candidato branco recebendo recursos de candidato preto ou pardo. E também de candidata, se eventualmente um candidato receber recursos de candidatas, tem que ser demonstrado benefício para a campanha eleitoral desta candidata. Então, existe o risco, tem que conversar bem com o seu advogado de campanha, conversar com o partido e avaliar os riscos e como é que você vai fazer a comprovação desses benefícios para a campanha eleitoral desta pessoa que recebeu um recurso que seria por gênero ou cota. Então, se foi um candidato negro ou uma candidata do gênero feminino, essa pessoa pode ter recebido uma cota obrigatória. E se você receber dessas pessoas, é necessário uma comprovação. Tá? E não pode receber nessa conta outros recursos. O que são os outros recursos? São as doações de pessoas físicas, recursos próprios doados ou fundo partidário. Essa conta tem que ser específica para o FEFC, Fundo Eleitoral.
Fundo partidário. Fundo partidário. Os recursos do fundo partidário são destinados para a manutenção dos partidos políticos. Então, anualmente, o Diretório Nacional recebe do TCE, por orçamento da União, recursos para manutenção do partido. E desses recursos, 20% são distribuídos para o instituto ou fundação do partido. E o restante é distribuído conforme critérios internos de cada partido. Então, sei lá, anualmente é em torno de R$ 1 bilhão que são destinados aos partidos políticos, conforme o orçamento da União. Esses recursos são divididos conforme a participação de cada partido no Congresso Nacional e, mensalmente, chega um valor para o Partido Nacional. O Partido Nacional, então, conforme os seus critérios de distribuição, vai enviando recursos para os diretórios regionais. E assim, os diretórios regionais vão, eventualmente, distribuindo recursos do fundo partidário para os diretórios municipais. Recursos do fundo partidário para diretórios municipais, no estado onde eu estou, estado do Rio Grande do Sul, pouco acontece. Né? São raros os casos de distribuição de fundo partidário para os diretórios municipais. Eventualmente, sobram recursos de fundo partidário nas contas bancárias dos partidos estaduais, nacional, e esses recursos podem ser aplicados em campanhas eleitorais a cada 2 anos. Então, na eleição, agora que vem de 2024, os partidos que tiverem recursos à disposição podem aplicar nas campanhas eleitorais. E, para isso, cada candidato deve ter uma conta bancária de fundo partidário aberta, apta, então, a receber esses recursos. Vamos adiante. Recursos próprios. Recursos próprios. Atenção aos limites. 10% do limite de gasto de campanha. Então, quanto é que é o limite de gasto de campanha? O limite de gasto ele é divulgado pelo TCE por volta do dia 15 de julho. Mas por que o TCE demora até essa data para fazer a divulgação dos limites? Porque ele faz uma atualização monetária desde a eleição anterior até a eleição atual, com base no IPCA, e atualiza esse valor. Então, 95% do país trabalha com valores mínimos. Né? 95% dos municípios do país trabalham com valores mínimos. Na eleição de 2012, os valores eram em torno de 13 mil para vereador e para prefeito em torno de 123 mil. Então, atualizando os valores até agora, deve dar em torno de, sei lá, 15 mil, 150 mil para a eleição municipal de 2024. Então, mas como eu não tenho ainda esses valores disponibilizados, onde é que eu posso consultar esses valores? No Divulga Candicontas. O Divulga Candicontas existe uma tela lá específica. Você digita o município, vai no link de limite de gastos, digita lá o município e ele já dá quanto é o limite de gasto para prefeito e vereador desse município. E no caso, se o candidato quiser aplicar recursos próprios na campanha eleitoral, ele só pode aplicar 10% desse limite de gasto. Advogado e contador não entram no limite de gasto. Então, tudo que ele gastar com contador e advogado não estão dentro do limite de gasto. Botei uma telinha aqui do Pix para lembrar o seguinte: as doações financeiras têm que ser por transação bancária, tá? Então, não existe doação em dinheiro, em espécie, em campanha eleitoral. Toda transação, toda doação deve ser por transação bancária e identificada, tá? Deve ser com o CPF, CNPJ do doador. Lembra daquela regrinha anterior que eu falei que era uma regrinha de ouro? O normal é transferência bancária ou Pix, tá? Hoje em dia, eu acho que está bem usual utilizar o Pix. No caso, se for usar Pix aos candidatos, recomendo que usem
o CNPJ da campanha como sendo a chave Pix para recebimento dos recursos. Até eu estava pensando esses dias, naquele santinho que os candidatos fazem, poderia colocar ali já esse número, essa chave Pix, com o CNPJ bem destacado, ou um QR Code, para facilitar eventuais doações. As pessoas que queiram aderir àquela campanha eleitoral, queiram fazer doações, pode facilitar. Tá, mas eu posso ir na boca do caixa e fazer depósito identificado? Sim, a resolução prevê que é possível fazer depósito identificado, não, ou seja, não é por transferência bancária ou Pix. A pessoa vai com dinheiro lá na boca do caixa e ela deposita. Só que ela chegando na boca do caixa, ela tem que dizer: eu quero fazer um depósito identificado e o valor que ela pode depositar é, no máximo, R$ 1.064,09. Ah, eu vou fazer duas de 600. Pode? Não, não pode. Esse valor é o limite. Mesmo que fracionado, o sistema vai acabar pegando. Então, tudo que você fizer de doação em um dia que ultrapasse 1.064,09 vai ser identificado. Então, preferência para não ter erro é use transferência bancária ou Pix, tá? Doações estimadas. Veículo e combustíveis. Uma dica aqui, ó, artigo 35, parágrafo 6º da resolução. Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato. Então, combustíveis e a manutenção dos veículos automotor usado pela candidata ou pelo candidato na campanha. E quem excedeu o limite de doação? Aí é multa, pode ter uma multa de até 100% do excesso. Então, 10% do limite de gasto. Atenção que contador e advogado não entram nesse limite. E despesas pessoais não entram na campanha. O que quer dizer essas despesas pessoais? No passado, tinha candidatos que usavam o celular na campanha eleitoral. E aí tinha uma conta ali de celular e a pessoa ficava em dúvida. Eu devo lançar essa conta de celular na campanha eleitoral? Isso aqui, como é que eu divido a minha vida pessoal da minha vida de campanha? Né? Então, a resolução deixou grafado que estes gastos eleitorais, que são despesas pessoais, eles não necessitam, ó, natureza pessoal, não necessitam ser registrados, não são considerados como gastos eleitorais. Então, o candidato pode andar com o seu veículo, pode usar o seu telefone, e manutenção do veículo é tudo gasto pessoal, não é gasto de campanha. Tá bom? Recursos próprios. Por que são diferentes de doações de pessoas físicas? Porque as pessoas físicas, por exemplo, as doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% dos rendimentos do ano anterior. Então, a pessoa física ganhou 10 mil por mês, 120 mil no ano, o limite dela de doação seria 12 mil reais. Tá? Também, só por transferência bancária ou PIX e depósito identificado com CPF no valor até 1.064,09. Pessoas físicas também podem fazer doações com depósito identificado até 1.064,09. Mas usa o Pix que é mais seguro. Caso as pessoas físicas façam doações de recursos estimados, olha só, o limite previsto no caput, ou seja, doações, né, não se aplica a doações estimáveis em dinheiros relativos, desde que o valor estimado não ultrapasse 40 mil. Ah, mas vai fazer uma doação estimável de 40 mil? Eventualmente existe um comitê financeiro ou uma área onde a pessoa queira fazer, ou até um caminhão para algum evento. Esse limite, então, é 40 mil reais.
RONE e fonte vedada. RONE, na Justiça Eleitoral a gente chama de RONE as iniciais dos recursos de origem não identificada. Então, qualquer recurso de origem não identificada, a gente colocou o apelido de RONE, transação bancária identificada com o CPF, preferência por Pix. Então, sempre que não aparecer o CPF do doador no extrato bancário e que o candidato não apresentar documento bancário que identifique o doador, isso pode ser considerado como recurso de origem não identificada. E se eu receber recursos na conta e não souber de quem é esse recurso? Se você tem um prazo ali para tentar identificar a origem do recurso. Se você identificar a origem do recurso, você faz uma transferência bancária para a pessoa, devidamente comprovado de quem é esse recurso, e a pessoa, se quiser doar novamente, ela doa aí por transferência bancária. Mas se você não achou, não quer arriscar, né? Não, eu não sei se não sei se eu consigo comprovar de quem é a pessoa que fez a doação. Aí você faz a transferência desse valor, você faz um recolhimento de GRU, que é a Guia de Recolhimento da União. Isso vai para o Tesouro Nacional, você não usa na sua campanha eleitoral, está isento de qualquer penalidade pela Justiça Eleitoral. Tá? Fontes vedadas. Fontes vedadas é muito semelhante. Então, eventualmente, uma pessoa jurídica vai doar, em vez do dono da empresa, que é o CPF, ele faz uma doação pela sua pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode, nem de forma indireta, fazer a doação. Por exemplo, tem um salão de festas lá, tem um salão, né? Esse salão pertence a uma pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica não pode fazer doação para candidaturas, nem de recursos estimados. Também não pode recursos de origem estrangeira e permissionários de serviço público. Permissionários de serviço público são, por exemplo, táxis. Em muitos lugares, o transporte público é algo restrito das prefeituras, e elas permitem que, por exemplo, pessoas físicas exerçam essa atividade, ou até banca de revista. Tem locais, tem alguns serviços que são de permissão de serviço público. E esses também não podem fazer doações para as campanhas eleitorais. São considerados fontes vedadas e, se identificado pela Justiça Eleitoral, são devolvidos devem ser devolvidos aos doadores. Tá? Então, pessoa jurídica, eventualmente, que fez doação, você está lá olhando o extrato bancário, entrou um recurso, entrou um PIX de um CNPJ, e você não sabe quem é, faz o PIX de volta e devolve para esse CNPJ. Se você descobrir quem é, entra em contato, liga para a pessoa, vê o que aconteceu e demonstra ali que você está devolvendo, que você não utilizou o recurso e que está devolvendo para o doador. Essas são as minhas indicações, não digo nem dicas, né? Isso é um histórico de como arrecadar recursos, como controlar recursos em campanhas eleitorais. Se você gostou do vídeo, dá o like aí, compartilha. Eu acho que pode ser muito útil para muitos candidatos nessa campanha agora que está se aproximando. E fica a grande dica. Toda movimentação bancária tem que ter origem identificada por CPF ou CNPJ. Então tá, era isso por hoje. Tchau, tchau, até mais.